Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus continue sendo derramada sobre as nossas vidas. Hoje chegamos mais um momento, de a gente parar para refletir um pouquinho acerca da palavra de Deus. E eu queria pensar com os irmãos hoje sobre um profeta, sobre a pessoa de Jonas. Jonas é um personagem bíblico que tem muito a nos ensinar acerca do nosso cumprimento da missão, acerca do cumprimento da missão de Deus sobre as nossas vidas, na verdade. E Jonas foi um profeta em que alguns teólogos dizem que foi um dos profetas mais bem-sucedidos da Bíblia, uma vez que em uma pregação só ele conseguiu que o Espírito do Senhor tocasse no coração de toda uma cidade e todos se convertessem a Deus. E pensar sobre essa forma de Jonas cumprir a missão de Deus na sua vida, a gente sabe que não foi muito fácil assim, nem foi algo tão simples ou algo tão voluntário na vida de Jonas que aconteceu o cumprimento dessa missão. E é sobre essa missão que eu queria falar com os irmãos hoje. O cumprimento da missão profética através da vida de Jonas, o que tem para nos ensinar hoje, e a missão profética de Deus através das nossas vidas. E talvez você se pergunte o que seria essa missão profética. Como assim missão profética, E hoje a gente sabe que o termo profecia tem sido muito deturpado, muito mal entendido por muitas pessoas, na verdade, e sendo executada essa profecia de forma muito errada também. A profecia hoje muitas vezes é tida como adivinhação, profecia hoje é tida muitas vezes como declaração de bênçãos, de derramar o poder de Deus sobre a vida das pessoas. No entanto, nós sabemos que a profecia bíblica ela tem algumas características específicas. E a primeira delas é anunciar a vontade de Deus para um povo, para a sociedade. É ser boca de Deus para a sociedade e para o povo onde o profeta ali está inserido. Essa é a missão profética. Essa é a verdadeira ideia da profecia, você falar em nome de Deus. E aí, pensando nisso, da profecia, o que seria a gente ser instrumento do Senhor, ser boca de Deus, pensar sobre a nossa missão profética nos nossos dias hoje vale muito a pena, porque a partir daí a gente vai entender qual é o nosso papel. Nós falamos no último vídeo sobre o nosso chamado, a nossa vocação, aquilo que o Senhor tem despertado para as nossas vidas, através do chamado dele, da vocação dele com a nossa missão. E hoje nós vamos pensar sobre essa missão profética de Deus que foi derramada através da vida dos profetas, foi vivenciada através da vida dos profetas no Antigo Testamento e também pode ser vivenciado através das nossas vidas hoje enquanto discípulos de Cristo, porque profeta é aquele que fala em nome do Senhor, é aquele que expõe a vontade de Deus para a vida do povo, e essa também é a nossa missão. E eu queria convidar você a pensar sobre a vida de Jonas, abrindo sua Bíblia lá no livro exatamente de Jonas, do profeta Jonas, um dos profetas menores, capítulo 3, a gente vai ler o capítulo inteiro, são 10 versículos apenas, que diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu caminho e da violência que é nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos,
Viu Deus o que fizeram, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Sabe, irmãos, esse texto de Jonas é muito desafiador para as nossas vidas, como eu já falei. Ele nos lembra muito acerca do profeta que é também homem. Se a gente for lembrar um pouquinho, voltar na verdade um pouquinho à história do profeta Jonas, de como tudo isso se deu e até o que aconteceu para até ele chegar nesse ponto de ir pregar a cidade, a gente vai ver que Jonas foi aquele servo do Senhor que fugia em todo tempo do chamado de Deus para a sua vida. E como eu falei no vídeo anterior, nós conversamos um pouquinho sobre o chamado e nós sabemos muito bem que Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor nos convocou, nos chamou para uma missão específica. E hoje eu queria que a gente pensasse sobre essa missão profética e na pessoa de Jonas, o qual ele fugiu do chamado de Deus para a sua vida, mas mesmo assim o Senhor ainda conseguiu, através da vida dele, cumprir o seu propósito para a cidade de Nínive. E para a gente entender melhor isso, certamente você já deve saber, mas vale reforçar que Jonas tinha... O que era que Jonas tinha contra a cidade de Nínive? Na verdade, Nínive era a capital da Síria, e esse período em que acontece, que o texto é escrito, o texto de Jonas é escrito, o povo de Israel, que era o povo de Jonas, havia sido exilado pelo governo assírio, pelo rei assírio, né? A nação assíria tinha dominado sobre Israel, e quando Jonas, esse acontecimento do texto do livro de Jonas acontece, foi exatamente no momento pós-exílico, quando o povo de Israel havia sido libertado do exílio assírio. E aí Jonas tinha, por ser patriota, por fazer parte daquele povo que foi massacrado pelo povo assírio, Jonas tinha dentro de si uma mágoa no seu coração e não queria que o povo assírio fosse salvo por Deus. E aí Jonas, ele tem essa mágoa no seu coração e resiste ao chamado de Deus para a sua vida de ir e pregar sobre aquela cidade, sobre aquele povo, porque para ele, aos olhos dele, aqueles eram inimigos do seu povo e não mereciam receber a salvação de Deus para a sua vida. E sabe, irmãos, a gente lembrando disso, nós percebemos que muitas vezes nós agimos como Jonas. Nós queremos colocar a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre a vida de alguém com base nos nossos preceitos, com base nas nossas ideias, nas nossas convicções, e nós bem sabemos que não é assim que Deus age com a vida do pecador, com a vida de toda a humanidade. Se na verdade fôssemos parar para pensar quem de nós somos dignos de ser alcançados pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus para as nossas vidas, nenhum de nós somos dignos da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Mas exatamente porque é graça, o Senhor Deus nos alcança. É exatamente porque é a misericórdia dele que nós somos alcançados. E voltando um pouquinho para a ideia, Jonas tinha esse entrave no seu coração e não queria cumprir o chamado de Deus para a sua vida. E muitas vezes nós somos resistentes a cumprir o chamado de Deus para a vida da gente, somos resistentes a ouvir a convocação de Deus para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que todos nós hoje temos um chamado para uma missão profética. A missão profética, como eu falei, da profecia relacionada a sermos instrumentos de Deus para espalhar a sua vontade para todos os povos. O Senhor Jesus, quando veio e pregou, ele fez discípulos e disse aos seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E esse chamado de Deus, através da vida de Jesus, que foi feito para os discípulos, chega também para nós hoje. Nós temos a missão de ir e fazer discípulos, pregando, batizando, curando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sabe, irmãos, essa é a nossa missão profética em nossos dias hoje. Nós precisamos ser boca do Senhor, onde quer que estejamos. Precisamos ser instrumentos de salvação de Deus para a vida de muitas pessoas que hoje perecem sem ser ainda alcançadas pelo poder de Deus, o poder da salvação, o poder que cura e que transforma. E sabe, o Senhor Deus confiou a nós essa missão. Se nós fomos alcançados e transformados por Deus, nós temos a missão também de sermos profetas do Senhor, de falar em seu nome, de proclamar a sua vontade para o povo.
E é esse o movimento profético que nós precisamos viver hoje na nossa igreja. É esse movimento profético que precisamos viver em nossos dias, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós não precisamos de movimentos proféticos simplesmente que derramam cura, que derramam bênçãos, que buscam as bênçãos materiais de Deus para a vida das pessoas. Nós precisamos muito mais de ser profeta no sentido de levar e falar da vontade de Deus para a vida do povo, de explicar ao povo qual é o pensamento de Deus acerca deles. Nós temos a missão de mostrar qual é a vontade de Deus para a vida do povo. E a pregação de Jonas para a cidade de Nínive foi a pregação do arrependimento. E sabe, nós somos chamados hoje a pregar tendo a missão profética que Jonas teve, de pregar o arrependimento, de pregar e dizer: arrependam-se dos seus maus caminhos, arrependam-se daquilo que vocês têm feito que não agradam a Deus. Essa é a nossa missão enquanto cristão, esse é o nosso papel em nossos dias hoje. Sabe, Jonas pregou, Jonas falou de uma forma não muito bem feita, vamos dizer assim, aos olhos humanos, a pregação. Jonas estava na cidade de Nínive, que era uma cidade grande, que precisava-se de 3 dias para percorrê-la completamente. E Jonas percorreu ela em um dia só, e pregando, simplesmente dizendo: arrependam-se, porque daqui a 40 dias Deus vai... Se não, daqui a 40 dias Deus vai acabar com todos vocês. E sabe, Jonas pregou isso, certamente não muito satisfeito, mas fazendo de qualquer jeito. Mas mesmo assim, o poder de Deus alcançou a vida daquela cidade. Mesmo assim, o poder de Deus alcançou a vida do povo de Nínive. E sabe, como eu estava dizendo, nós temos a missão de pregar, de ser essa boca profética, de falar em nome do Senhor. Nós temos essa missão profética de dizer qual é a vontade de Deus para o povo hoje, de dizer ao povo que se arrependa dos seus maus caminhos, que se arrependa dos seus pecados. Essa é a nossa missão enquanto profeta do Senhor, é dizer que é tempo de arrependimento, é tempo de fazer como disse João Batista: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. É tempo de dizer as primeiras palavras de Jesus nos evangelhos: arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a missão que nós precisamos pregar, essa é a missão profética que nós temos em nosso coração, sermos boca do Senhor para dizer qual é a sua vontade para a vida de outras pessoas. E sabe, irmãos, se nós não cumprimos essa missão, nós não estamos fazendo ou exercendo a vocação que o Senhor nos convocou e nos chamou e nos deu para que tivéssemos. O Senhor nos deu a vocação para que sejamos instrumento de bênção, de cura, de restauração e de salvação para a vida de muitas pessoas. Esse foi o chamado de Deus para a vida de Jonas. Esse foi o mandamento que Jesus deixou para os seus discípulos. E é o que chega para a gente também ainda hoje. Precisamos ser resposta de oração. Precisamos ser instrumento de bênção. Precisamos ir e pregar o Evangelho. Precisamos ser profetas em nossa geração. Como Jonas foi, como Jonas fez e pregou, nós precisamos pregar também. E sabe, se a gente for olhar a forma como Jonas pregou, de fato Jonas não pregou de forma exitosa, na verdade teve êxito, mas não pregou da forma adequada, da forma ideal. Jonas pregou de qualquer jeito, mas mesmo assim o poder de Deus alcançou a vida daquele povo. E sabe o que é que isso traz de ensinamento para as nossas vidas? Muitas vezes nós nos preocupamos com o método, muitas vezes nós nos preocupamos com a forma como nós fazemos. Muitas vezes nós criamos fórmulas mágicas de pregação do Evangelho e às vezes a gente acha que a pregação do Evangelho tem que acontecer simplesmente de um jeito só. Mas a gente tem a prova viva, através da vida de Jonas, da ação de Deus sobre a vida de Jonas, de que não é a forma como nós fazemos que vai surtir efeito. Não é o instrumento que vai levar à cura. Na verdade, o instrumento é apenas um meio. Nós somos apenas um meio, mas o resultado vem de Deus. Quem dá o resultado não somos nós. Não são as nossas capacidades, as nossas faculdades mentais que vão nos dar a sabedoria e a capacidade para pregar, para ser profeta. O que vai nos trazer a disposição, o que vai nos trazer o resultado daquilo que nós pregamos é o Espírito de Deus convencendo a vida de outras pessoas. E sabe o que é que isso nos desafia a viver? Nos desafia a entender, na verdade, de que o Senhor Deus tem nos chamado para que a gente simplesmente vá e leve o seu reino, e leve a sua mensagem para as pessoas. Não importa a forma como temos feito, importa que
devemos cumprir a missão do Senhor. Devemos cumprir a missão do Senhor com maestria, com responsabilidade, com dignidade, mas isso independe da nossa vida. A nossa disposição em Deus vai simplesmente fazer com que Ele nos use, quando na verdade sabemos que é Deus quem provê, é Deus quem cura, é Deus quem salva, é Deus que restaura todas as coisas. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas achou que pregando de qualquer jeito, as pessoas não iam se arrepender. E ele fez isso de forma proposital, porque como eu já falei, ele não queria que o povo de Nínive fosse salvo. Mas Deus mostrou que a obra é do Espírito Santo. Deus mostrou que a obra é do seu poder, através das nossas vidas. É através de nós, é apesar de nós que Deus age, é apesar de nós que Deus salva. A nossa missão de ser profeta do Senhor é simplesmente ir e pregar o Evangelho de Cristo, porque o resultado vem dele para a vida das pessoas. O resultado não depende de nós nem da forma como nós fazemos, mas sim de Deus. É Deus quem dá o resultado. E sabe, irmãos, a nossa missão diante de tudo isso, como eu já falei, é da gente simplesmente pregar o Evangelho. É da gente simplesmente ir e fazer cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos. A nossa missão profética nos nossos dias hoje é a gente dizer qual é a vontade de Deus para a vida do povo. Sabe, irmãos, nós estamos passando por dias difíceis, como temos dito e pensado já por diversas vezes. Estamos enfrentando essa pandemia. E a nossa missão profética é mostrar ao povo, à sociedade, o que é que Deus pensa disso. É mostrar que Deus é poderoso para curar, é mostrar que a cura que o povo precisa vem de Deus. Nós temos a missão de ser resposta de oração, no sentido de levarmos a esperança que o povo precisa. Percebam que o povo de Nínive ficou amargurado por perceber os seus erros. O rei reconheceu imediatamente a violência que estava sobre a mão do povo, a iniquidade do povo. E sabe, eu acredito muito de que a sociedade hoje, como o mesmo apóstolo Paulo falou, geme em dores de parto e sofre por perceber e tem a consciência dos seus erros. Mas às vezes, irmãos, precisa partir de nós a responsabilidade de denunciar os erros, de mostrar onde estão errando. Muitas pessoas estão perdidas no mundo e sabem que estão perdidas e precisam de um caminho. E essa é a missão profética que Deus deixou para as nossas vidas. A missão profética de Deus para nós é, em meio à pandemia do coronavírus, a gente chegar e mostrar ao povo, ó, tudo de mal que acontece é culpa da iniquidade do homem, é culpa do pecado do homem que se distanciou de Deus. A missão que nós temos diante desse mal que está sobre o nosso planeta é mostrar de que a culpa do mal é o nosso distanciamento do Senhor, é o nosso pecado, e dizer ao povo que arrependa-se dele. A nossa missão é pregar o arrependimento, é pregar a salvação de Deus. É a gente ser instrumento de bênção para a vida de outras pessoas, a bênção da salvação. Precisamos nos colocar à disposição do Senhor para cumprir a missão profética que Ele deixou para cada um de nós. A missão profética de ir, de pregar, de convocar as pessoas a fazer parte do reino de Deus. Jonas fez isso em Nínive. Não importa como ele fez, importa que deu certo. E se Deus agiu através da vida de Jonas, em um dia, pregando em uma cidade que precisaria de 3, sabe, Deus pode nos usar. Deus quer nos usar, na verdade. Deus quer te usar. E é sobre isso que eu queria conversar com você. É sobre a sua disposição no reino de Deus. Se coloque à disposição do Senhor. Deixe Deus te usar para ser bênção na vida de outras pessoas. Não seja como Jonas, que fugiu. E vá lá e cumpra o chamado de Deus para a sua vida. Lembre do que nós pensamos no vídeo anterior. Eu disse que todos nós fomos chamados e precisamos viver de forma digna da vocação que recebemos de Deus. E que essa forma digna de viver seja exatamente a nossa disposição em deixar com que Deus cumpra a vontade dele sobre as nossas vidas. Que a gente não seja como Jonas, que fugiu e que foi preciso Deus
usar um grande peixe para levá-lo para onde ele queria. Não deixe esse grande peixe engolir a sua vida. Queira aceitar o chamado de Deus para a sua vida, antes mesmo de Deus usar outros meios de chamar a sua atenção. Deus tem dito a você por diversas vezes: se aproxime de mim, cumpra a minha vontade, vá, pregue para os seus amigos, pregue para a sua família, pregue para aqueles que estão do seu lado. Não hesite em cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Queira ser instrumento do Senhor e certamente Deus vai lhe usar. E não é pela sua capacidade, mas é pelo poder dele agindo na sua vida que você terá resultados. Creia no poder de Deus e se coloque à disposição dele. Cumpra a missão profética do Senhor para a sua vida nesse momento, que é a profecia de falar em nome de Deus, de dizer ao mundo qual é a vontade do Senhor. E sabe, a vontade de Deus está expressa de forma muito clara através da Bíblia Sagrada. E é por isso que você precisa todos os dias debruçar sobre a palavra de Deus. É por isso que você precisa todos os dias buscar saber qual é a vontade do Senhor para a vida do seu povo e para a sua vida, através da leitura bíblica. Toda vez que você fizer isso, você entenderá um pouquinho mais do amor de Deus. Você entenderá um pouquinho mais de quem Deus é e da sua vontade para as nossas vidas. E assim você estará cada vez mais apto para ser profeta do Senhor, falando em nome dele, dizendo qual é a vontade dele para o seu povo. Se coloque à disposição do Senhor, peça a Deus ajuda, ore a ele, pedindo a ele que mude, que na verdade transforme o seu coração e que traga disposição para a sua vida cada vez mais, para que você se coloque como instrumento dele para salvar outras vidas e para ser profeta de Deus. Que Deus te abençoe nesse momento e que você possa viver os seus dias como profeta do Senhor, sendo boca de Deus aonde você estiver. Deus te abençoe.